cumprimentar novamente todos aqueles que estão nos acompanhando, esse momento da cura e da libertação, na sequência que estamos fazendo. Você viu aí na introdução, tem um número da sequência, você pode seguir. Se você está começando agora, você tem todos os vídeos aí desde o primeiro, e você pode voltar na sequência. São vídeos curtos, dá tempo de assistir todos eles para não perder a sequência. Mas estamos exatamente no momento de denunciar quais são os laços, quais são os vínculos que as pessoas fazem, mas é por ignorância, por não conhecer os princípios da palavra de Deus, e acabam se enlaçando. Então, eu quero voltar exatamente no texto que a gente está lendo, que é Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9. E no vídeo anterior nós já denunciamos dois tipos de laço, dois tipos de embaraço. Hoje nós vamos continuar aqui ainda no verso 10, depois da palavra prognosticador, que foi o que nós falamos a semana passada, e vem vírgula, está escrito assim, nem agoureiro. O que é o princípio que Deus estabeleceu de agoureiro? Agoureiro são pessoas que, para crer, precisam de algo físico. São pessoas que não conseguem crer sem ter algo na mão. Lembra-se que a Bíblia diz, e Jesus falou muito claro, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, quando alguém necessita de algo físico para crer em algo, ele é um agoureiro ou um mau agouro, já que não existe bom agouro. Então, ele é um agoureiro. Por exemplo, a pessoa que precisa andar com uma nota de $1 na carteira para dar sorte, a pessoa que precisa de um patuá, a pessoa que precisa de uma folha de arruda, a pessoa que precisa pendurar atrás da porta alguma coisa, uma parte de alho, cebola, colocar um copo d'água ou colocar um sal e assim por diante. São pessoas agoureiras, porque eles estão precisando de algo físico para poder crer. Elas não conseguem acreditar se não tiver algo físico. E Deus abomina os agoureiros. E você vê que o princípio é aplicado até dentro da igreja evangélica. Não é uma questão de estar fora ou dentro da igreja, é um princípio bíblico. Então, como é que você descobre dentro de uma igreja evangélica os agoureiros? É quando você precisa do triguinho para pôr na mesa e dar sorte, quando você precisa do sabonete santo, quando você precisa do copo d'água em cima da televisão, quando você precisa que um menorá para não entrar maldição na sua casa. São agoureiros, ou seja, pessoas que não creem na palavra, não creem em Deus. Eles creem naquilo que foi colocado na mão deles, e Deus abomina os agoureiros. Continuando aqui, nós vamos ver que logo em seguida tem nem feiticeiro. Então, quando a gente fala em feiticeiro, é óbvio que a palavra feiticeiro vem de feitiçaria. E quando nós falamos de feitiçaria, a gente sabe que tudo aquilo que é rebelião a Deus está ligado à feitiçaria também, conforme está na palavra de Deus. E em 1 Samuel capítulo 15, você vai encontrar nos versos 16 e 17 esta expressão de que rebelião é como pecado de feitiçaria. Mas quando a gente entra na linha de feitiçaria, basicamente, o que é uma linha de feitiçaria? Uma linha de feitiçaria começa no espiritualismo, no espiritismo, depois vamos para a Umbanda, depois nós vamos para a Quimbanda, depois nós vamos para a magia, até chegar no satanismo. São linhas. Lógico que existe uma diferença grande entre o espiritismo, macumbaria e satanismo. Qual é a diferença? A diferença é que as pessoas que estão no espiritismo, estão na Umbanda, na verdade, elas não querem seguir o diabo, elas estão lá achando que Deus está lá, que tem um lado bom, são enganadas nesse ponto. Quem é do satanismo é diferente, é pessoas que sabem quem é Lúcifer, sabem quem é Satanás e querem adorar, é uma decisão deles de adorar Satanás. Mas veja, nós estamos falando das linhas de feitiçaria, que começam desde o espiritismo e chega até a magia ou ao satanismo.
são diversas linhas e quando você entra nesse meio, as linhas são as mais variadas possíveis, e aí todo um projeto de feiticeiros e de feitiçaria, tudo contrário à palavra de Deus. E, logicamente, se o princípio é ligado à rebelião, então não importa se é dentro ou fora da igreja. Por isso que eu continuo afirmando, o fato de estar na igreja não te isenta de muitas vezes estar fazendo laços e vínculos com o reino das trevas. Porque o que é fazer laço e vínculo com o reino das trevas? É não fazer aquilo que Deus quer. Então, por exemplo, o que é uma feitiçaria dentro da igreja evangélica? Se é rebelião, quando esposa se rebela contra seu marido, filhos se rebelam contra seus pais, líderes contra seus pastores, tudo isso é um projeto de feitiçaria. Elas estão dentro do princípio de feitiçaria e Deus abomina esse princípio de feitiçaria. Mas se nós continuarmos aqui, nós vamos ver que existe mais coisas. E esse aqui é um dos assuntos mais polêmicos e mais complicados, que é nem encantador. Como eu sempre falo nas nossas ministrações, esse é o principal espírito maligno que Satanás liberou no mundo para desvirtuar as pessoas. É o espírito de encantamento. Você já deve ter ouvido expressões desse tipo, mas talvez não entrou no âmago da palavra. Quando diz, a pessoa está debaixo de encantamento. O que significa uma pessoa debaixo de encantamento? Uma pessoa que saiu da realidade e está num mundo de fantasia, ou seja, ele está crendo em algo que não é verdade. Quando uma pessoa está debaixo de encantamento, uma coisa interessante, todo mundo sabe que a pessoa está errada, mas a pessoa mesmo não sabe que está errada e ainda acha que está certo. É o encantamento. Agora, o encantamento, ele não vem de uma única vez. Satanás vai preparando o terreno para que a cabeça, a mente, a cultura da pessoa vai ficando dentro de um espírito de encantamento. Por exemplo, começa com as crianças. Qual é o ataque que Satanás traz sobre as crianças para gerar encantamento? É fazer com que as crianças creiam em heróis que não existem. Então é o Homem-Aranha, é o Super-Homem, né? São expressões que as crianças estão achando excelentes, mas não são verdades. Então estão tirando uma criança da verdade, da realidade, e colocando ela no mundo da fantasia. E você sabe que a Disneylândia é um dos maiores centros de encantamento do mundo. É uma coisa terrível, porque isso influencia a mente das crianças e elas precisam ser libertas por causa disso. E depois vai crescendo esse nível de encantamento. Quando chega na fase de adolescente, pré-adolescente, quando começa a despertar a questão sexual, muitas vezes no jovem, começam as novelas, e as novelas vêm trazendo todo um conjunto de encantamento, né? Antes, enquanto é a área inocente, ou seja, de pré-adolescente, as novelas são aquelas novelinhas mais amorosas, né? Ensinando namoro e assim por diante, fazendo com que os jovens e jovens imaginem um casamento que nunca vai ter problema na vida deles. E aí nós começamos a ver essas questões. Depois, quando chega na fase de adolescente, que já desperta a área sexual, e aí vem o segundo ataque do diabo. Porque com o encantamento ele vai levar esse jovem a ter relações sexuais antes do casamento. E nós vamos falar essa questão de relações sexuais daqui a pouquinho. Mas o encantamento é que leva. A pessoa fica encantada, perde o princípio da moralidade, da cultura, da palavra de Deus e acaba caindo na área sexual antes do casamento, para que Satanás possa, através do sexo, fazer um outro tipo de pacto que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Então o encantamento, ele leva as pessoas. Uma das áreas hoje muito usada por Satanás para o encantamento, nós não somos contra isso, tanto é que nós estamos na tecnologia moderna. É importante usar a tecnologia, internet, né, Facebook, WhatsApp, tantas tecnologias que são tremendas, mas há um perigo muito grande. Que perigo? É o encantamento que entra dentro desse princípio. Então, há muitas pessoas que acabam se encantando através da internet com outro sexo. Às vezes a pessoa é casada, mas
teve um relacionamento virtual e acaba sendo encantada por aquilo, acaba largando a esposa, largando o filho, largando família por causa do encantamento. Outra área de grande encantamento que temos que tomar cuidado são as novelas. Não importa, eu não estou falando especificamente de uma televisão, eu estou falando do princípio da novela. Se você analisar os princípios das novelas, se você analisar com calma e você sair fora do encantamento da novela, você vai descobrir que são totalmente perniciosas, porque elas estão ensinando uma cultura de divórcio, de ter sexo com quem você quiser, de sexo fora do casamento, sexo homossexual e assim por diante, bebida, rebelião, tudo que mais ruim que existe nesse mundo está dentro de uma novela, como se fosse uma coisa normal, fazendo com que aquilo fosse natural. As pessoas começam a ser encantadas com algo que não devia ser natural e passa a ser natural. Este é o espírito de encantamento, que na palavra de Deus é condenada, é uma abominação e é terrível e leva as pessoas a terem verdadeiros laços e até caírem. Mas se nós continuarmos aqui, nós vamos ver que vai aparecer um item aqui que é muito forte e que eu vou juntá-los porque na verdade eles se misturam dentro do princípio, que é nem necromante, nem quem consulte os mortos. Presta bem atenção, a palavra de Deus é forte. Deus abomina quem consulta os mortos. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E existe todo um sincretismo religioso que Satanás provocou no mundo, de tal maneira que as pessoas, com a melhor das intenções, grave que eu vou falar agora, com a melhor das intenções, acabam fazendo laço. Então, por exemplo, você crê que tem um santo e que esse santo pode responder tuas orações. Então você vai, faz uma promessa para um santo, você faz uma reza para o santo, mas pensa um pouquinho, esse santo está vivo ou está morto? Se ele está morto, Deus abomina consulta aos mortos. Mas aquele ídolo que você vê, aquela figura, ou de barro, não importa, se é um desenho, ele em si não é nada. Como Satanás, presta bem atenção, como Satanás sabe que Deus abomina consulta aos mortos, ele precisa fazer uma amarração entre aquele santo e uma entidade dele. Como é que a gente descobre isso? Por causa do sincretismo religioso. Como que é o sincretismo? Então, eu tenho aqui o santo católico, vou pegar um exemplo, São Jorge. Então a pessoa vai com a melhor das intenções, com muita boa intenção, e faz uma promessa para São Jorge. Mas São Jorge não está vivo, São Jorge está morto. Então Satanás coloca atrás da estátua uma entidade correspondente para fazer o laço com aquela pessoa. Então aquela pessoa pensa que está falando com São Jorge, mas na verdade está falando com uma entidade maligna. Qual é a entidade? Bom, eu tenho que ir num lugar de feitiçaria mesmo, onde se tem esses tipos de coisa. Então, por exemplo, eu chego na Umbanda, ou na Quimbanda, ou no Candomblé, eu vou descobrir que a mesma estátua, presta atenção, a mesma estátua do São Jorge que eu vi ali na Igreja Católica, onde foi feita uma promessa para São Jorge, essa mesma estátua também está ali na Umbanda, só que ali não chama São Jorge. Ali você vai descobrir o nome da entidade maligna que fica atrás da estátua. Chama-se Ogum Guerreiro. E isso, você pega o sincretismo e você começa a descobrir. Então você pega aqui uma estátua, por exemplo, de São Lázaro, e aí você chega desse lado aqui e descobre que atrás de São Lázaro está o Mulu. Quem é o Mulu? É o rei dos cemitérios, que traz epilepsia. E aí você descobre que é uma ligação forte. E depois você pega outros, né? Se a gente pudesse fazer, isso tem na internet, é fácil, toda a ligação entre os santos católicos e as entidades da Umbanda. Então você tem Santa Bárbara em Ançã,
né? Você tem aqui a Aparecida, aqui você tem Iemanjá. Eles estão tudo igual, é a mesma coisa, mesma estátua, mesmo sentimento. Então quem está desse lado fazendo com a Aparecida, está fazendo uma ligação com Iemanjá. Isso se chama sincretismo religioso e Deus condena consulta aos mortos. O princípio é consulta aos mortos, adoração aos mortos, cerimônia aos mortos. Está na palavra de Deus e as pessoas vão fazendo ligações, amarrações, laço e não sabem por que sua vida está tão amarrada assim. Eu quero ir terminando por aqui a mensagem desta semana, porque nós vamos continuar todas as semanas numa sequência, não pode perder a sequência. Por isso que cada vídeo tem uma numeração, tem uma data e você vai acompanhar. E vai pensando nesses vínculos, vai fazendo uma anotação, vai escrevendo tudo que você praticou dessas áreas e você vai sendo liberto, vai quebrando isso, vai renegando, vai quebrando isso das mãos do diabo e vai ficar livre no poder do nome de Jesus. Eu te abençoo, declaro o melhor de Deus sobre a tua vida e declaro que você vai ficar totalmente livre. Por isso, eu quero recomendar, se você que tem filhos, crianças precisam de libertação. Nós escrevemos esse livro depois de ministrar mais de 3.000 crianças. E aqui nós falamos todos os traumas da criança, desde o ventre da mãe, os traumas que adquiriu na vida intrauterina, os problemas do parto e todas as coisas que foram acontecendo com essa criança. E aqui você tem todo um estudo de como trazer libertação para os seus filhos em nome de Jesus. Você pode adquirir isso no Shopping Shekinah, que está aí, você recebe na tua casa, faz pela internet e nós vamos te abençoar através da nossa literatura. Mas não esquece de se inscrever no canal, mas principalmente divulgue o nosso canal. Divulgue para outras pessoas serem abençoadas. E você tem aí, e não esquece de dar o nosso ok, gostei, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para te dar uma boa notícia. Devido à repercussão que está tendo dos nossos vídeos de libertação e cura, que estão já vinculando no nosso canal, no YouTube. Aliás, você precisa se inscrever lá para você ver que coisa tremenda. E por causa dessa repercussão, algumas pessoas têm comentado e feito perguntas. Então nós decidimos abrir um novo tema, que será o Pastor Responde. E vamos toda quarta-feira soltar um vídeo dando respostas às questões que estão sendo levantadas. Se você tiver alguma questão com relação aos assuntos que nós estamos ministrando de libertação e cura, especificamente por enquanto nesses assuntos, você nos pergunte, pode mandar seu questionamento e toda quarta-feira vamos estar respondendo assunto por assunto, tá bem? Então eu te espero também nesse novo tema, Pastor Responde, para que você possa participar. Mas não esqueça, tem que se inscrever no canal do nosso canal de YouTube, tá bem? Tá aí anotado, faça isso agora e eu te abençoo desde já em nome de Jesus.